É possível fermentar mosto de destilação com levedura de cerveja? A resposta é sim. A verdadeira pergunta é: você deveria? Como vão, Chasers? Espero que estejam tendo uma semana incrível. Sou o GC, este é o Still It, e sim, é possível usar levedura de cerveja para fermentar um mosto de destilação. No fim das contas, qualquer levedura do gênero Saccharomyces, qualquer levedura que vai transformar açúcar em dióxido de carbono e álcool, é utilizável. Porque, claro, a missão, o objetivo de fermentar coisas para nós, como destiladores, é criar álcool. Mas será que é desejável? Vale a pena? Algumas coisas para pensar. É sobre isso que este vídeo trata. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a economia, o custo da levedura de cervejeiro versus a levedura de destilador. Geralmente, para a levedura de destilador, é bem fácil se você conseguir comprá-la em blocos de 500 gramas, como este. E geralmente é bem mais econômico, então nós vendemos isso no site e acredito que está entre 29 e 36 dólares no momento, na Nova Zelândia, por um pacote de 500 gramas de levedura Angel. Já a levedura de cervejeiro, por outro lado, geralmente vem nesses pacotinhos de 9 a 12 gramas. E para comparar, geralmente 5 ou 6 desses custam mais ou menos o mesmo que um desses. Então, literalmente, você está recebendo 10 vezes mais levedura em termos de custo-benefício ao comprar levedura de destilador. Obviamente, é claro, vai ter gente que faz starters e espalha bagunça por aí, sabe? Faz starters e cultiva a própria levedura. Obviamente, vai ter gente que tem contato com fornecedores comerciais e consegue comprar blocos de 500 gramas ou de 1 quilo se estiver usando bastante. Obviamente, também vai ter gente que simplesmente tem fermento de cervejeiro sobrando por aí. Então eu só queria mencionar a questão econômica disso primeiro, para colocar tudo em perspectiva, para você. E eu estaria sendo negligente se não mencionasse neste momento o fermento biológico. O fermento biológico geralmente é o fermento mais barato que você pode conseguir e que serve para destilação. Talvez nem sempre. A melhor escolha artística é sempre optar pelo fermento biológico. Comprando em lojas como Gilmore's ou Toops, na Nova Zelândia, você encontra um bloco de 500 gramas de fermento biológico mais barato que o fermento de destilador. Seguindo em frente, o próximo ponto é a tolerância ao álcool do próprio fermento. Muitas leveduras de cerveja só chegam a 6 a 8% de teor alcoólico. Agora, isso não é um grande problema, porque existem várias leveduras de cerveja que fermentam até, você sabe, na faixa de 12 a 14%. Pense em Russian Imperial Stouts, Barley Wines, aquelas cervejas bem encorpadas que chegam a um teor alcoólico parecido com o do vinho. Algumas cepas específicas conseguem fazer isso, mas é só para mencionar. Se for usar levedura, considere sua tolerância ao teor alcoólico. Se isso realmente vai te dar o que você quer, em termos de economia de escala, de como você está fazendo as coisas e de quantas rodadas você vai ter que fazer, e assim por diante. Haverá um número listado no próprio pacote do fermento, ou na ficha técnica que vem com o fermento, ou no site, ou seja lá onde for. Você está procurando algo como tolerância ao álcool. Este é, na verdade, um fermento para cidra, e ele vai até 17,5%. Não é um problema com este aqui. Também vale a pena notar nessa parte do vídeo focada em logística que muitos fermentos de cerveja terão uma faixa de temperatura mais baixa indicada para o próprio fermento. Agora, na minha experiência e opinião, muitas vezes você pode aumentar um pouco essa faixa. Então, se um fermento diz que vai fermentar entre, sei lá, digamos 12 e 20 graus Celsius, você provavelmente pode aumentar isso para fins de destilação até 22, 23, talvez até 25 graus Celsius, sem muita preocupação. Lembre-se de que, quando você está usando isso para fazer cerveja, você está bebendo tudo. Você não vai poder limpar depois com a destilação. O pessoal da cerveja está focado em manter tudo muito limpo. Uma contribuição agradável de ésteres vindos da fermentação. Como destiladores, podemos forçar um pouco mais, mas geralmente a faixa de temperatura será menor. Então, se as suas condições de temperatura forem mais altas, ou se você simplesmente gosta de fermentar em uma temperatura mais elevada,
sabe? Chegando perto dos 30 graus Celsius, por qualquer motivo, tenha isso em mente também. Este é provavelmente o principal fator que eu avaliaria ao decidir usar uma levedura de cerveja, especialmente uma nova, para destilação. Quando você destila, está fervendo tudo o que tem na panela. E, inevitavelmente, você também vai ter células de levedura nessa panela. Obviamente, a quantidade de células de levedura vai variar dependendo de quão clara está uma lavagem antes de colocá-la no alambique. Acho que podemos pensar nisso em uma escala. De um lado, resfriamos rapidamente, usamos clarificantes e a lavagem está incrivelmente cristalina, como faríamos com muitas cervejas. No outro extremo da escala está o bourbon, onde destilamos com o grão e praticamente toda a levedura, exceto talvez um pouco do bolo de levedura no fundo, vai para o alambique. Quanto mais levedura você tiver no alambique, maior a probabilidade disso ser um problema. Mas a ideia geral é que algumas leveduras, quando você as ferve até o limite e as paredes celulares se rompem e a célula meio que se desfaz, elas liberam um sabor desagradável de autólise no destilado. E isso não tem um gosto bom. É um sabor meio parecido com carne semi-apodrecida, rançosa, marmite ou vegemite. Não é bom, você não quer isso nos seus destilados. Algumas leveduras, por outro lado, podem realmente liberar um sabor desejável quando você ferve pra caramba a célula da levedura. E geralmente, para a destilação, os destiladores selecionaram as últimas, ou pelo menos algo que não tenha um gosto ruim. Agora, como as leveduras de cervejaria não precisam levar isso em consideração, você corre o risco de acabar com algo que não tem um gosto muito bom se colocar levedura demais na panela. Eu não quero transformar isso em um grande bicho-papão. Eu já destilei com leveduras de cerveja no passado. Quais são as SO2 Kveik e eu não consigo lembrar a linhagem belga que usei. Desculpe, não lembro, e nenhuma delas foi particularmente ruim nesse aspecto. Mas eu já ouvi histórias, já ouvi pessoas dizendo que isso acontece se você escolher a levedura errada. Só queria avisar vocês. Aliás, pessoal, finalmente temos moletons do CTC que são realmente bons, que a gente realmente gosta. A Arão ganhou. Os apoiadores do Patreon saberão disso. O moletom grande e folgado venceu o mais fino e ajustado. Ficamos com o moletom confortável. No momento, só temos amostras, e por isso só tem tipo 25 dessas peças disponíveis na Nova Zelândia agora. Quisemos pegar pelo menos 25 deles para garantir a qualidade e ver se vocês gostam. Se vocês gostarem e se interessarem, pediremos mais e enviaremos para os Estados Unidos. Por enquanto, só há 25 peças disponíveis na loja da Nova Zelândia. Se você está na Nova Zelândia ou Austrália, pode pegar uma pelo site. Se você está nos Estados Unidos e gostaria de ter uma dessas, avisa a gente aí embaixo, porque sinceramente é um investimento financeiro considerável fazer 100 ou 200 dessas. Enfim, agora que já passamos pela parte chata da logística para destilar com levedura de cervejeiro, vamos falar sobre a parte divertida, que é, e eu imagino que se você já fez cerveja antes, você também já está pensando nisso. A enorme variedade de sabores que podem ser produzidos por diferentes leveduras. O mundo da cerveja tem, na minha opinião, uma variedade de sabores que as leveduras podem produzir muito maior do que a da destilação tradicional. Isso é empolgante porque há muito mais sabores inexplorados, não experimentados, não testados, que podem potencialmente entrar nos nossos destilados. Eu acho isso empolgante. Como eu disse, já experimentei Kveik. Foi muito interessante. Deu um sabor quase como de fruta desidratada, tipo aquelas balas de fruta, para o destilado, que ficou delicioso. Eu preciso fazer isso de novo. Sol 2, uma levedura de alha inglesa, que definitivamente adicionou um sabor de fruta de caroço suave, tipo frutas de pomar. Isso foi semelhante ao perfil de fermentação do uísque escocês, mas significativamente diferente dele. O terceiro que me lembro de ter experimentado foi uma levedura belga, mas não daquela com sabor forte de banana, e sim com um toque mais de cravo picante. Isso também trouxe sabores diferentes, mas aqui está a questão. Só porque uma levedura cria sabores,
não quer dizer que esses sabores estarão no destilado final. Estamos entrando no campo experimental aqui, certo? O outro problema é que só porque esses sabores passam para o destilado e estão presentes quando saem do alambique, não significa que vão permanecer por uma semana, por um mês. Talvez eles simplesmente se dissipem, evaporem, desapareçam enquanto a garrafa fica parada. E acho que isso definitivamente vale a pena considerar se você está planejando envelhecer por longos períodos de tempo. Então, especificamente aquela nota frutada que veio do SO2 realmente pareceu se dissipar um pouco para mim com o tempo durante o envelhecimento. E já ouvi relatos de outras pessoas dizendo isso no mundo comercial, dizendo que o sabor ficou incrível por cerca de 8 a 12 meses. E então esse sabor simplesmente, desapareceu no barril. Novamente, isso não é bom nem ruim, apenas algo a ser experimentado. Só porque isso acontece com o SO2, não significa que vai acontecer com outras coisas. Só porque aconteceu, ou eu percebi que aconteceu comigo, com o SO2, não quer dizer que vai acontecer com você. Talvez haja como evitar isso ou contornar a situação. Talvez fermente em temperatura mais alta, enfim. Você entendeu. Eu acho que também vale mencionar que sempre que você está ultrapassando um pouco os limites e brincando com novos ingredientes, novos processos, às vezes as coisas podem ser percebidas de forma positiva ou negativa, simplesmente pelo fato de serem diferentes, não pelo próprio mérito. E isso não é porque as pessoas são maldosas, é só o jeito que as pessoas pensam. Algumas pessoas pensam, se existe esse medo de sabores geralmente conhecidos, vamos falar sobre single malt, certo? Qualquer coisa que esteja fora disso, que esteja muito além disso, é automaticamente rotulada como algo ruim. Porque eu nunca experimentei isso antes. É estranho, não é single malt. Isso significa ruim. Outras pessoas têm esse medo de sabores conhecidos de qualquer bourbon. E tem algo bem aqui fora da tela. Isso é tão diferente do bourbon comum que dizem, caramba, que empolgante e delicioso. Eles nem pensam no sabor, só acham novo e empolgante. Esses são os dois extremos, mas eu só queria mencionar isso porque, especialmente quando estamos experimentando e tentando coisas novas, eu sei que também faço isso. Posso estar em qualquer um desses extremos. Eu não sei, depende do que eu estou fazendo e depende do meu humor no dia, eu acho. Então só fique atento que quando você está colocando um sabor que geralmente não é percebido como parte de um destilado, eu acho que talvez ir aumentando a esquisitice aos poucos é bom. Um grande agradecimento aos Patreons, que são as pessoas que nos apoiam dia após dia, mês após mês, e especialmente porque o tema deste vídeo surgiu em uma das sessões de perguntas e respostas. E eu achei que era algo que provavelmente mais pessoas, além daquela, estavam pensando. Então, obrigado aos Patreons. Vejo vocês na próxima sessão de perguntas e respostas. A postagem já está no ar. Deixem suas perguntas lá. Então, resumindo, com certeza você pode destilar usando levedura de cervejeiro. Tenha em mente a tolerância ao álcool, a temperatura, se vai ou não gerar notas estranhas de autólise. Você vai ter que experimentar com isso. Fique atento a esses detalhes. Experimente coisas estranhas e diferentes. Adicione alguns sabores diferentes, alguns ésteres diferentes às bebidas que você já conhece e gosta. Ou então, vá com tudo, faça tudo novo e veja o que acontece. Sinceramente, é por isso que amo esse hobby. Há muito para experimentar. Espero que alguns de vocês testem levedura de cervejeiro. Até a próxima, pessoal! Continuem buscando a perfeição. Até mais!